Olá, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui nessa tardezinha de quinta-feira, de um céu muito azul aqui em Santa Luzia, Minas Gerais. Hoje eu e meus amigos Vitor Leone e Jonas Moncaio vamos conversar sobre os 4 compromissos. Há algum tempo atrás, semana passada eu acho, a gente falou sobre os 2 primeiros capítulos desse livro, que é uma introdução importantíssima para quem está nesse mundo do desenvolvimento humano. Então, o Vitor e o Jonas já chegaram aqui, vou colocar eles para dentro. De trás, porque eu acredito que ela é mais importante que a de hoje, inclusive, mas é uma sequência. Então, hoje a gente vai conversar sobre os 4 compromissos e meus amigos da vida pegaram aí. Vitor, primeira coisa que ele faz é arrumar o cabelo. Tá Depois ele sempre fala oi. bagunçado, né? Tá maior, tá maior, tá maior que o do Jonas, o meu já. O meu já teve bem Deixa eu. maior, viu? Ainda tá pequeno. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo Boa bem? Bem, tarde. Que bom. estamos Jonas, caminhando. amigo, você é um amigo chique que eu arrumei na minha vida, hein? Eu, chique, Eu por quê? multiplicando seu nome no YouTube, Flávio aqui, nós te achamos tanta coisa legal. Ah, que Gostei, bacana. Que bom, gostei tem umas demais. coisinhas aí. Tem umas coisinhas aí. É nosso amigo mais famoso, né, Robertinho? É. Nossa, famosão. Vocês acharam um vídeo Conta aí, tocando com uma... conta aí da Com sua uma... vida pro povo, Jonas. Do que nós estamos falando? Por que você é Ah, famoso? sim. É o caminho, né? Na verdade, é a própria vida, né? Atuando. Desde pequeno, né? Desde os 11 anos de idade, tocando e passei por muitos lugares, bem legal, assim, né? Então, toquei com um monte de artista legal. Soares, como que é aquele que... Ângela Maria, como chama aquele que cantava Conceição? Conceição, eu me Calbi? lembro. Calbi Peixoto, exatamente. Toquei com Luiz Melodia, Zé Cabaleiro, meu grande amigo. Milton Nascimento agora, recentemente, a gente fez uma série que está no canal Brasil e no Globoplay. Vocês assistiram o do Milton? Não. Ó, que legal. Ó, tá no Globoplay e tá no Now, da Claro. Sabe aquele canal do Now? Tá lá, Olha, assistam. Ficou bem bonito. E é isso. Tô no entrou caminho uma da outra música. pessoa Moncaio. Oi? Entrou uma outra pessoa Moncaio. Moncaio? E Moncaio. Quem será que é esse E Moncaio, hein? Eu preocupada aqui. Eu acho que é meu tio, irmão da minha mãe, Edson Moncaio. Esse é ele mesmo. Ah, legal. Sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando aí, Oi, as duas Giseles que estão aí, sejam bem-vindas. A gente está aqui falando do Jonas porque ele toca violoncelo. Eu adoro instrumentos de som assim, tom graves. Amo, Graves, é. baixo. Também toca violão, né, Jonas? Toca um pouco de violão. Um pouquinho. Não, E um ó, eu pouquinho vi, eu que toco. eu vi humilde você também, né? cantando, Robertinha. Tá bom, viu? Não tá ruim, não. Tá bom, né? Mas dá para melhorar. Não, tá bom, tá bom. Eu Ai, meu gostei. Deus, é o sonho da minha vida ser cantora, você acredita? Vai ficar para a próxima reencarnação. Mas essa música, como que ela chama mesmo?
Para ver as meninas. Para ver as meninas. Ela é uma música difícil de cantar, melodicamente É. falando, sabe? Ela não Uhum. é fácil, não. E é uma letra maravilhosa, né? Um samba para o infinito. Ai, que A Dani beleza. tá aí. A Dani tirou essa música do sovaco no meio de uma constelação familiar, a gente É, olhando para o infinito e ela tira essa música. ela trouxe. Ela trouxe. Ô, Muito Leone, bem. fala de você aí para nós. Você Falar não de toca, mas mim, você joga, né? Aqui ó, eu não não dá nem para toco você nada. concorrer com. Eu já ia falar assim, ó. Vitor, você não toca, mas você joga tênis. Mas nem dá para concorrer com o Jonas, que também joga Ai, tênis. ó, verdade. O Jonas Antes Tem tá dois disso, sempre, tenistas. Tem tá um dois passinho tenistas adiante, aqui, né? né? Ai, ai, ai. Bom, eu sou terapeuta, constelador familiar e organizacional e gosto muito de um trabalho voltado para as empresas, né? Artisticamente não faço nada, não tenho essa. Não vou nem chamar de dom, né? Porque eu não pratico, né? Sei fazer artisticamente, você uns, tá. sei fazer uns acordes aleatórios ali e só. Ai, ó. Então tá, então tem aí. Tem a arte aí. Aliás, o A tênis arte é uma aqui. arte, né? O tênis é uma arte. Tênis é uma arte. Jogar aquele jogo lá e não ficar nervoso é a maior arte de todas. A maior arte que tem. Ah, mas é isso. Não sei se tem muito mais como me apresentar, não. Viu, Vitor? Jogar tênis e olhar para o quarto compromisso, né? Deu o melhor de si. A cada ponto, né, Jonas? Deixa o ponto Né? A anterior e cada joga o ponto, deu próximo o melhor de ponto. si. Você fica, Exatamente. você fica agarrado no ponto anterior, o jogo vai rapidinho, né? Exatamente. Essa é a minha arte, então, jogar tênis. Jogar tênis. Maravilha. E eu? Vou falar de mim, que tem um monte de gente que eu não conheço aí. Eu sou Roberta Mello, sou terapeuta, consteladora familiar. Estou me atrevendo aí agora no tarô. De arte, eu sei colorir Turma da Mônica com a minha filha. É a minha arte. E eu acho que eu gosto de falar e de estar com pessoas, trocando ideias. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Talvez esse seja o meu maior talento. E por É falar isso. nisso, e por falar em falar, os 4 compromissos, eles vêm apontar exatamente para essa direção da palavra, Uhum. o uso da palavra. Eu estava aqui antes, quando estava começando, gente, convidando o pessoal para assistir a live anterior, que eu acho que é o melhor pedaço do livro. A introdução dele, o primeiro capítulo, quando fala do sonho do planeta, eu acho bem legal. Mas agora nós vamos falar dos 4 compromissos. Vocês querem começar aí com o primeiro? Podemos, né? Podemos começar. Vai lá então, Vitão. Pode começar fazendo pergunta? Pode, sua cara. Ai, vamos lá, vamos ver qual que é a primeira pergunta que me vem aqui, né? Por que que as palavras têm tanto poder? Ah, Eu acho que essa é uma pergunta legal para a gente olhar, né? De onde vêm as palavras, né? uhum. O que é que, o que é que, qual é o poder real das palavras, né? No sentido de que para onde elas apontam, né? E como essas palavras estão ou não em conexão com aquilo que está dentro de mim, né? Olhando agora, me parece que as palavras elas são o meio que a gente tem de interagir, né? De trocar com as pessoas. E elas são uma das expressões que vem da nossa consciência, que vem da nossa mente, que permite com que a gente
coloque o que está aqui dentro para fora, né? Uhum. Então, por que que as palavras têm tanto poder, né? De onde que elas vêm? Talvez essa seja uma boa pergunta, né? De onde vêm essas palavras que a gente coloca para fora? Eu fiz uma analogia, eu vi agora, na verdade, essa analogia, não tinha visto antes, não. Porque o primeiro compromisso é: seja impecável com sua palavra, né? Numa peça musical, né, numa música escrita, as pausas, elas são muito importantes. O que são as pausas? O silêncio, né? Elas são muito importantes para dar uma continuidade X naquela melodia, né? Então, existem pausas, ficam muito tempo sem tocar, outras bem pequenas, e dentro até mesmo de uma melodia tocando, você ouve pausas, né? Você fala assim: nossa, mas eu estou ouvindo tocar, mas dentro da Bach fazia muito disso, né? Ele chamava de fuga. Dentro da melodia, tem pausas pequenas que conversam umas com as outras, e aquilo vai dando uma respiração, né? Então, ser impecável com sua palavra, talvez esse impecável está dentro de um silêncio entre uma palavra e outra, sabe? As palavras que fazem ele chama no livro de magia negra, né? Porque é uma magia, uma palavra, né? Uma magia branca e uma magia negra, ele chama. Então, quando você fala e aquela coisa agride, aquela coisa faz algum mal, né, para determinada pessoa, parece que quando essa palavra, da onde essa palavra vem vem de uma falta de compreensão desse silêncio, sabe? Porque ela vem muito acelerada e você nem tem e você não olha para o silêncio e parece que ela explode. E às vezes você nem quer falar disso, né? Nem queria ter falado aquilo, mas aí a palavra já saiu e já foi feita uma magia, né? Então, parece que o silêncio aí nessa frase, seja impecável, essa palavra, impecável, me traz uma coisa de silêncio. Agora a gente pode ir por aí. Eu lancei aí o silêncio para o meio. Seja impecável com sua palavra. Ô, O que é ser Jonas, impecável, né? o Parece que eu Vitor ouvi, a respondeu hora que eu olhei para Pode falar. a hora que eu olhei para esse primeiro compromisso, foi agora que eu vi isso. Parece que eu vi um silêncio profundo, sabe? Então, essa palavra, para ser uma magia branca que ele fala, né? Que é a palavra que não danifica, né? Parece que tem que haver um certo silêncio, um respeito, não necessariamente, mas um respeito pelo que é silêncio, sabe? Não sei, tô jogando pra gente ir, ir junto. O que vocês veem? A resposta que eu tenho, assim, para essa questão que o Vitor fez, né? Talvez a veio, assim, até da psicologia evolutiva, sabe? Porque nós temos um cérebro reptiliano, que foi quem nasceu primeiro, foi o cérebro que a gente tem que honrar, ele veio antes, né? Que é o nosso cérebro da sobrevivência, da defesa. Depois nós temos o nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional. Uhum. E aqui, no reptiliano, no cérebro mais, nesse arqueocórtex, assim, nesse cérebro mais antigo,
ele é da ação, ou ele é da fuga, ou ele é da luta. O sistema límbico é das emoções, que é desse sentir que já vem no corpo. Quando surge esse cérebro daqui da frente, que é o neocórtex, que surge a necessidade de explicar as coisas e de nomear as coisas. Uhum. E aí eu acredito, quando você fala do silêncio, que a nossa natureza primária, instintiva, de conexão mesmo com tudo que é natural, é do silêncio. Porque essa questão do nomear, do pensar, do explicar, do entender, essa coisa da mente, do conceito, veio depois. Sim. E aí, a nossa natureza é o silêncio, mas depois falar e entender e argumentar, isso tudo virou da nossa natureza também. Então, sabe quando você quer valorizar o novo? E aí agora eu dou poder a isso, né? Porque isso surgiu na história, na minha história, enquanto espécie. Então eu dou poder a isso agora. Uhum. Só que é um poder, dentro do que eu consigo ver nesse momento, é ilusório. Porque a nossa essência é essa da natureza, de que se você olhar para as coisas, você já as apreende num sentido muito mais profundo. Se você chegar perto de uma pessoa que você ama e você olhar no rosto dela, ela não precisa falar nada, que você já sente como ela está. Como a gente vê, por exemplo, os animais fazendo isso com uma beleza incrível. Uhum. E aí, de repente, nós damos um poder para a palavra. Não é a palavra que tem o poder. Sim. A gente dá um poder para a palavra e começa a achar que ela abraça tudo, né? Quando eu falo assim, a árvore é verde, eu tô achando que isso já abraçou tudo que diz respeito à árvore e na verdade, não. Sei lá se eu viajei demais, mas foi o que veio agora também. Será que é possível uma palavra emergir do silêncio? Uhum. Parece meio contraditório, né? Uhum. É possível falar a partir do silêncio? Porque me Mas parece aí que a própria questão do que o Jonas falou da partitura aí, Uhum. é do silêncio que vai emergir a nota, né? É do silêncio que emerge a nota, que a melodia dá continuidade, né? A pausa, ela é necessária para que a melodia continue, entende? Mas você sabe que agora, pensando uma coisa aqui, ainda nessa analogia, tem melodias que, se você fizer de um jeito, não que elas vão fazer uma magia negra, mas se elas tiverem, se elas tiverem a melodia junto com essa palavra, elas têm esse poder, sabe? Da palavra fazer algum dano junto com a melodia, com a própria melodia. Então, falando isso agora, eu acho que também não é o problema não é a melodia em si, né? Mas é a palavra dita, né? A Gisele falou aí nos comentários assim, que acha que não pode ser que não seja possível falar pelo silêncio, mas que comunicar sim. Uhum. E tá escrito aí, ó, embaixo deixei fixado o comentário com o título da live, tá? Os 4 compromissos, que é o livro do Dom Miguel Ruiz. E nós estamos falando do primeiro compromisso, que é seja impecável com a palavra.
Seja impecável com sua palavra. E aí você falou, Vitor, sobre o que é ser impecável, né? Eu lembrei do conceito de pecado, que tem uma carga muito religiosa, mas é um conceito anterior. Sabe aquela coisinha, o alvo daquele esporte de tiro? O alvo de flecha, arco e flecha? Aquele alvo assim redondinho? O espaço entre o cara que está puxando a flecha e o alvo, aquele espaço entre a mão dele, a flecha saindo, e lá o alvo, aquele espaço chama pecado. É o caminho? É o caminho. Da flecha até no alvo. É impecável o caminho quando vai direto lá, né? Quando é pecável, quando aconteceu algo ali naquele meio do caminho, né? Daí Me eu veio, fico pensando, será que não ser impecável com a palavra é quando você se preocupa com o caminho que ela vai fazer, de alguma forma, até o coração do outro, ainda que seja, ou até o seu próprio coração, né? Porque a gente fala coisa pra gente mesmo também. me veio uma outra pergunta, que eu tô cheio das perguntas hoje. Resposta tem nenhuma, mas pergunta tem um monte. Eu também não tenho resposta, não. Será que se o outro faz uma magia negra, como ele fala no livro, né, e faz esse feitiço e fica, enfim, usando de forma leviana as palavras, quem é que dá o poder para que isso seja realmente uma magia negra? É a própria pessoa que está falando a palavra ou é a pessoa que recebe a palavra? Será que a magia negra só acontece se houver uma disposição dos dois lados para isso? Ontem, na live do Ramiro e da Rejane, uma menina fez uma pergunta falando assim, mas isso, a pessoa que falou isso, ela fez um abuso. Aí a Rejane falou assim, não, a pessoa que falou não abusou. Ela não teve a intenção de abusar. É tipo assim, o cara elogiou a amiga da namorada em vez de elogiar a namorada. E a namorada se sentiu assim, abusadíssima. Mas ele só elogiou a outra mulher. Ele não fez com a intenção de abusar a namorada, de fazer com que ela sofresse. Então, eu acho que vai por esse sentido. Agora, eu só vou deixar uma coisa clara, assim, do que o Dom Miguel Ruiz chama de magia negra, que não é farofa com a galinha morta e o champanhe. Vela, né? Ele chama de Champanhe. magia. O Pô, que ele magia é fala de muito magia chique com champanhe, né? é, eu nem sei. Mas aqui, o que ele chama de magia negra é quando a gente usa a palavra para o que ele chama de lançar encantamentos no outro. Quando uma mãe fala com uma criança assim, por exemplo, nossa, tudo que você faz dá errado. Nossa, você não vai Isso. dar em nada quando você crescer. Uhum. Nossa, mas aqui no livro tem um exemplo, né? Que a mãe chegou em casa cansada do trabalho, a menininha estava brincando, cantando, feliz, e a mãe com muita dor de cabeça, cansada, a menina chegou cantando perto da mãe, aí a mãe falou assim, ai menina, cala a boca que a sua voz é horrível. É. E essa menina ficou sem falar, assim, deve ter feito terapia depois para olhar para essas coisas. Mas é nesse sentido, assim, de uma fala, lançar um encantamento que funciona, aí assim, a fala sai, Vitor. Uhum. Ó, a flecha vai. Mas, no meio do caminho ali do pecado, a pessoa que pega a flecha fala que dá o significado para a flecha. Eu acho que isso que responde a tua pergunta. Porque Porque eu a minha mãe fala tava. assim, ô filha, cala a boca, sua voz é horrível. Você pode pensar assim, nossa, minha mãe tá chata, minha mãe tá cansada, vou até sair de perto. E Ou então você pode parar de falar o resto da vida, né? você sabe que a pessoa fala isso e ela nem percebe que falou, e nem percebe que isso é um encantamento, né? Tá fazendo um encantamento ali, né?
Às vezes é impensado, assim, né? Mas falou. Né? Até mesmo o Miguel Ruiz fala que não se culpe se você não estiver fazendo, né, os 4 compromissos, olhando para eles, assim, vai, vai aprimorando, né, fazer os 4 compromissos, mas, assim, uma hora ou outra você vai deixar de fazer, então não tem problema, né, porque eu acho que é uma coisa, assim, que esse falar e acabar fazendo um encantamento, uma magia negra que ele chama, é meio que impensado, assim, né? Na hora ela estava cansada ali, falou tal, e ela acho que só depois que ela vai ver que talvez que ela falou alguma coisa ruim, né? Então, por isso que eu pensei no silêncio. Talvez se ela tivesse silenciado antes, né? Antes de Esperado. acontecer, né? Antes de acontecer a fala, essa espera. Será que essa espera talvez não mudaria o caminho? Não seria uma outra história, né? Uma outra frase, talvez ali ela falasse para ela e que não seria um encantamento, entendeu? Uhum. É uma coisa Aí tem impensada, né? uma fala aqui dele, Vitor, olha só. O pecado começa, a palavra se torna se torna. A palavra está dentro do pecado quando você se rejeita. Não é quando o outro fala. Porque o seu pai pode ter falado lá na infância, você não vai dar certo em nada se você estiver longe de mim. Mas Uhum. quando eu pego e eu acredito, que aí que está o encantamento, né? Porque eu posso falar assim, nossa, pai, nada a ver. Só que como nós somos crianças inteiramente dependentes, tendo aqueles adultos como nossa referência, geralmente o que acontece é que a gente pega aquilo como É, verdade mesmo, né? sim. Será que quem sempre sofre o encantamento é a criança? Eu acho que sim. Eu acho que Porque sim. se a gente realmente está no adulto, né? O adulto não vai se importar com a palavra do outro, né? Ele vai ficar só com o que é dele. Eu estava olhando muito assim aqui agora. O que é que cabe a mim dentro desse compromisso, né? Porque senão eu fico sempre à mercê do outro, né? O que o outro faz ou não. Então acho que tem duas coisas que cabem a mim nesse compromisso. É a palavra que eu digo e é o significado que eu dou para a palavra do outro. Uhum. Essas duas coisas sempre são minhas, né? Nunca é do E as outro, né? duas, e as duas vão precisar do silêncio do Jonas. Hum? E, colocar esse silêncio para atuar no campo junto com a gente, sabe? Assim, quando eu vou Sim. falar, para eu ser impecável na palavra, dá uma respirada aí, dá uma pausa Uhum. de 1000 compassos, né? Ou Uhum. quando vem algo do outro, que também dá aquela batida assim, que você vê que a criança vai reagir, porque a criança é reativa, dá a respirada também para Isso. E dar para o aí entra significado, né? essa respirada e aí você entra no segundo compromisso, né? Que não leve nada para o pessoal. Né? Então, assim, né? Se a pessoa vem e fala, faz um encantamento lá para você né? Fala uma coisa lá ruim e se você não levar nada para o pessoal, talvez isso como é que fala? Seja uma proteção sua, né? Para que essa palavra não reaja mal em você, entende o que eu estou falando? Não é É, verdade? é. Gente, esse Então segundo parece que compromisso é a da vida, né? Se a gente conseguisse viver ele, é, tipo, parece o que eu nada, vejo, parece que cada os um quatro com o seu, né? é, parece que os quatro têm como é que fala? Cada um vai complementando o outro, né? Sim. E Eu acho que todos tem que estão olhar. nutrindo ao mesmo tempo. É, O que a Gisele falou aqui, deixa eu ver. Eu penso que somos muito influenciáveis hum, pelo que vem do outro, né? é. É porque a Então, nossa criança está cheia de coisas para olhar, para ser olhada, né?
Tem coisas assim, e relacionamento com determinadas pessoas, porque se alguém te falar assim, ó, Jonas, seu bobo, você vai olhar para aquela pessoa e vai ficar, não, tá bom. Mas dependendo da pessoa que falar, nó, Jonas, seu bobo, você vai ficar, porque varia em relação o nosso relacionamento com o outro também, essa questão de ser influenciável aí que a Gisele falou, né? Ô, Roberta, e o que deixa o outro mais puto, né, da vida, quando ele lança esse feitiço em você, é quando você não reage a ele, né? Isso, não leva para o pessoal, né? Não O leva para o outro fica pessoal. putaço, ele fica, né? Porque eu vejo assim, né? Se o outro fala alguma coisa, por exemplo, se minha mãe fala pra mim, adulto agora, fala assim, Vitor, você canta muito mal. Aquilo só vai chegar até mim se eu antes já acho que eu canto mal. Se eu já tenho isso como verdade dentro de mim. Se eu já me rejeito enquanto cantor. Porque se eu acho que eu sou um cantor, ela vai falar, Vitor, você canta mal. Você fala, tá bom, eu sou um cantor que canto mal. E tá tudo bem. Tá tudo Né? bem, E aí você deixa isso com o outro, né? Foi muito interessante isso, né? Eu tenho um exemplo, né? Eu fiz aquele movimento de fazer, de abrir para fazer os meus atendimentos, né? E teve uma pessoa que comentou assim, ah, isso aí é um método de um nazista e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E eu, Amoroso. é, e eu comentei assim pro cara, tipo, querido tal, né? Não falando do cara aqui, querido tal, está tudo bem. E uma carinha feliz. Eu falei só isso, né? E aí o cara já veio com um textão enorme pra mim, assim, né? E eu falei pra ele assim, falei, cara, seguinte, se você não gosta, não faz. É simples assim, velho. Não precisa ficar criticando os outros que fazem, né? É só você não fazer, sabe? Tem tanta gente que tá querendo fazer e me parece que tem só você que não está querendo fazer aqui, né? Então por que que isso te atingiu? Por que que isso chegou em você, né? E eu me coloquei ali, disponível. Caso você queira conversar com isso, você fala comigo. Mas só não faça. Caso você queira constelar isso. Caso você queira constelar esse nazista no seu coração, me manda uma mensagem. Mas ele teve como que em algo tocou dentro dele que ele levou para o pessoal na hora, porque ele sentiu necessidade de retrucar, né? E essa ideia de não levar para o pessoal, acho que volta, a questão do ser impecável com a palavra volta muito de como nós falamos para a gente mesmo. E aí a gente não leva para o pessoal por causa do que a gente já tem estabelecido dentro de nós. Se esse cara levou para o pessoal, é porque tem alguma coisa do nazismo, da constelação, alguma coisa aí que está canílica, de alguma forma. Parece que ele está olhando o que ele quer olhar, né? Ele está indo para a direção que está viva, que tá viva dentro dele, né? Que está machucado dentro dele, né? Talvez ele mesmo tenha sofrido algum tipo de abuso, talvez, sei lá, eu estou chutando coisas aqui, talvez a família dele tenha sofrido na guerra, sabe? Coisas desse tipo, né? E ele vai lá e usa uma pessoa e um método e já taxa ele, já rotula ele e já julga ele, né? Mas na verdade não é o método, é como ele enxerga o método. E na verdade nem é um método isso, né? Olha só onde entrou, né? Aonde está entrando, né? Na terceira, né? Não tire conclusões precipitadas, né? né? É. Não tire conclusões precipitadas. As pessoas querem ter, né? Querem tirar as conclusões delas e além do mais mostrar, né? Colocar na sua cara, né? Ó, minha conclusão é essa sobre isso, né? E aí o que a gente nem tem a vontade de conhecer, né? Sabe? Ah, eu ouvi falar que é um cara assim, assim, assado, mas eu conheço, né? Eu conheço para falar, né? Então, ir lá e conhecer antes de tirar as conclusões, né? Tá vendo que cada compromisso vai entrando no outro, assim, né? Não é bacana isso? Eu estou pensando num exemplo, acho que é nesse livro mesmo que ele dá um exemplo de um cara que corta, né? No trânsito. Uma pessoa te cortou no trânsito.
A gente fica doido, corre atrás, para no sinal, desce do carro, briga. Eu levei total pro pessoal como se aquele cara tivesse saído de casa naquele dia pensando assim, vou cortar a Roberta hoje. Pronto, Uhum. decidi. Vou procurar onde que ela está dirigindo, porque a minha coisa é pessoal, é com ela. E não é aquela pessoa que fez aquilo ali vai fazer isso ali na frente com outras pessoas. Uhum. Só que é o que a gente já faz? A gente já faz assim, leva pro pessoal e tira a conclusão. É um filho da puta. É, não Uhum. sabe dirigir. É, e aí a gente começa a taxar, né? Não tinha que estar na rua, não tinha que ter carteira. Após comprou carteira, aí a gente vai tirando um monte de conclusões e Um monte. coisa da mente, né? É. Ó, eu acho que poderia ser um módulo inteiro sobre relacionamentos só nessa palavra. Não tire conclusões, né? Olhe para o outro inteiramente como ele é. Não Uhum, leve, não tome isso para você, né? Como se o outro estivesse fazendo um mal direcionado a você. O outro está fazendo sempre o que ele tem de melhor disponível, né? uhum, E acho que é isso, né? Acho que todas as nossas relações seriam muito mais amorosas simplesmente se a gente não tirasse conclusões. Porque a gente Uhum. tira conclusões quando a gente quer que o outro se encaixe no que eu penso. No que eu penso. Quando a gente quer que o outro seja o que eu quero que ele seja, né? E aí, se ele não Uhum. é, eu tiro uma conclusão sobre ele. E aí eu não percebo que a primeira violência é tirar uma conclusão. Porque eu tô querendo colocar o outro em um lugar que não é o dele, né? Uhum. porque aí entra no questão que você falou lá no começo, a gente está dando um poder para a palavra que ela não tem, um poder de definir o outro, um poder de limitar o outro, um poder de enquadrar o outro dentro das minhas expectativas, da minha perspectiva, né? E outro dia, eu não lembro o que aconteceu aqui em casa, que eu falei com o Flávio, por que você não foi lá? Aí ele, porque eu pensei que você não queria. E aí logo depois aconteceu o contrário. Ele me perguntou uma coisa, eu falei assim, eu achei que você não queria. Aí eu falei assim, gente, nós estamos precisando abrir mais a boca e conversar, porque um não fez o que o outro queria, porque nós estamos pensando o quê? Tirando conclusões. E isso é uma portinha para você começar a brigar, né? Uhum. É Uhum. uma portinha para confusão, porque a gente ficou pensando que talvez, e é que ele fala, né? Nós somos os seres da criação que temos a possibilidade de dialogar, de tipo abrir a boca e perguntar, né? Ah, mas você não Oh, passou. Fulano passou perto de mim aquele dia, nem me cumprimentou. Será que é por causa disso? Será que é por causa daquilo? Também não vou conversar mais com ele. Também deixa ele também. Aí a mente vai tirando conclusões, conclusões. Abre a boca e pergunta para a pessoa: que aquele dia você não me viu, não? E ó, aí tem um encerra. comentário aqui do Arte Feliz. Quem é Arte Feliz? Eu não sei quem que é Arte É Feliz. Valéria. É a Valéria. Oi, Valéria. Ela falou assim: pensando aqui, no momento do pecado, não respiramos. Este é o tempo de nos afastarmos e deixar para o outro, não levar para o lado pessoal. E tá tudo certo. Isso aqui tem toda a relação com o que eu queria trazer. O Murilo Gun fala isso também, viu? Eu achei muito massa. Ele fala assim que paciência é a ciência da paz. Uhum. E ele diz assim que todos os conflitos, eu acho isso maravilhoso, ele fala que todos os conflitos poderiam ser evitados se antes da gente agir impulsivamente, a gente respirasse por 3 minutos. Olha aí. É o silêncio. É o silêncio, né? Uhum. E aí eu acho que desse lugar a palavra pode nascer do silêncio, né? Uhum. Desse lugar ela pode nascer desse centro vazio que vem da gente esvaziar, ou ela pode nascer do nosso ruído mental. E me parece que quando a palavra nasce do nosso ruído mental, e ela chega com esse tom de magia negra para o outro, né? Uhum. Mas quando ela nasce, quando ela floresce do silêncio, ela apenas é uma palavra, né?
sem muitos significados. E aí, com essa fala do Murilo Gun, eu vou puxar o quarto compromisso, porque o Jonas está fazendo o meu lugar de alfa, de ir puxando o carro, mas é porque eu pensei assim, a paz, a paciência é a ciência da paz. É a ciência de que é a sabedoria de entender que tudo já está certo como Uhum, é. Porque o que significa assim, eu perdi a paciência? Significa que o que eu acho que deveria acontecer de um jeito aconteceu de outro. Então eu perdi a paciência. uhum, Então eu queria mudar as coisas. E a ciência de que tudo já está em paz é quando eu desisto de mudar as coisas. Eu desisto, eu abro mão de mudar as pessoas. uhum. E aí é nessa perspectiva que eu acho que a gente consegue dar conta do quarto compromisso, de dar sempre o seu melhor. É o seu melhor. É o seu melhor agora, nessa presença do agora. Porque a grande questão também é que a gente fica querendo espremer o melhor do outro. E o melhor do outro, do meu lugar, do meu olhar, com a minha visão. Eu fico querendo transformar o outro, mudar, encaixar o outro nos meus padrões. E dê sempre o seu melhor, o quarto compromisso. Não é tente que o outro dê sempre o melhor dele. Podia ter mais um compromisso, né? Não espere que o outro faça o melhor. Uhum. Eu pus aqui, eu pus Tem aqui um pedaço. o quinto compromisso do livro aqui. Vou olhar aqui qual que é, peraí. Pode tocar aí, Jonas. Eu escrevi um pedacinho aqui do quarto compromisso, eu queria ler. O dê o melhor de si, né? Esse compromisso permite que os outros três se tornem hábitos profundamente enraizados. Então, o dê melhor de si se refere à ação, né? Se refere a uma ação. Seu melhor de manhã tem mais qualidade quando está cansado à noite. À medida que você se habitua aos quatro compromissos, seu melhor de si irá se tornar mais e mais eficiente. Independente da qualidade, continua dando o melhor de si. Simplesmente dê o melhor de si. Peguei um pedacinho, né, do quarto compromisso. E simplesmente, né, dê o melhor de si. E é interessante que logo depois disso aí que você falou, ele fala assim, o melhor que você vai dar de si num dia que você está que está tudo bem, e num dia que você está gripado, passando mal, não vai ser o mesmo melhor. Não vai ser Mas mais o melhor. É. ainda assim deu o seu melhor. Né? Aí eu entro na frase que eu falei com vocês também, do Murilo Gun também, da questão do instinto é a nossa natureza. E agir na nossa natureza é ter alta performance. Então, hoje, a minha é diferente quando eu estiver menstruada, de quando eu estiver ovulando, porque eu vou estar em contato com a minha natureza. A Gisele falou aí que o quinto compromisso podia ser que o outro também fizesse o seu melhor. Uhum. Mas aí isso já não está no meu controle, né? É. Não está de. Mas Isso qual que já você é. acha que ia ser o quinto compromisso para você, Vitor? Ó, antes de eu falar do quinto compromisso, que eu nem sei qual que é, talvez eu chegue lá, eu quero falar duas coisas, né? A gente estava falando sobre a paciência e ser a ciência da paz. Quando eu não estou na paz, eu estou reagindo, né? E, e a paz nunca vem da reação, né? Porque a reação vem de querer que as coisas sejam diferentes. A reação é da criança. O A reação é pensamento da mágico criança. da criança. Eu estou lendo o livro do Garriga, Onde Estão as Moedas.
E ele fala muito dessa questão do pensamento mágico da criança, de querer transformar as coisas, de achar que vai ser diferente, ou dessa reatividade do não quero, do brigar, do chorar, do fazer pirraça. E aí entra a sábia aceitação lá, né? Tá tudo bem. A ciência de que tudo já está em paz. Tem uma outra coisa que eu acho que o Jonas vai compreender, né? Isso aí mais, porque ele vem do tênis, né? O Fininho, o Meligeni tem uma frase que eu acho maravilhosa, que eu já ouvi ele falando várias vezes, que ele falou que o preparador físico dele, quando ele era juvenil, falou para ele, né? E ele falou assim: se acabaram as pernas, jogue com o coração. Isso. Cara, dê o seu melhor. Se Isso você, mesmo. se você não consegue mais correr atrás da bolinha, corre com o coração, cara. Vai lá, É. dá o seu melhor, né? Se dá uma raiva, porque eu torço pro São Paulo, né? Véio? Você vê aquele time correndo, uma preguiça. Fala, pelo amor de Deus, cara. Você Você quer pode estar falar jogando de time mal. correndo com preguiça? Você quer falar do Cruzeiro? Não, né? Não vamos falar do Cruzeiro. É isso, você fala, cara, você tá jogando mal, mas pelo menos corre, vai atrás, cara, uma preguiça, né? Então, talvez esse dar o seu melhor, uma coisa que eu vi agora, né? Venha de uma disposição interna de fazer aquilo, né? Porque se eu não estou disposto a dar o meu melhor, eu vou me contentar com o médio. Eu vou me É. contentar com o nível mais baixo, né? Uhum. Mas é isso, acabou as pernas, cara, vai com o coração. Vai com o Acabou a coração. paciência, acabou a paciência, vai embora para outro quarto dormir, em vez de você ser reativo, né? Seria muito melhor, mas enfim, a gente nem sempre consegue. Na verdade, na maioria das vezes a gente não consegue, né? Uhum. Eu queria trazer, a gente falou já dos 4 compromissos, a gente tem mais um tempinho, Rô? Dá para ver Tem, isso ou não? Tem, né? temos. Eu, olhei- eu li esse livro 2 vezes, e assim, é, tem coisas assim que eu olhei para ele e achei muito, muito interessante, que não são os 4 compromissos em si, né, que ele relata, mas o que ele escreve depois. Então eu queria ler um pedacinho, só para a gente falar sobre isso e vocês, para a gente abrir aqui né, olhar para isso. Essa primeira reflexão. Em primeiro lugar, ele escreve assim, em primeiro lugar, precisamos perdoar nossos pais, nossos irmãos, amigos e a Deus. Depois de perdoar a Deus, você está pronto para perdoar a si mesmo. Depois de perdoar a si mesmo, da forma que é. Esse é o início do ser humano livre. O esquecimento é a chave. O que seria perdoar Deus? Então, Essa é uma ótima pergunta, né? E a gente não precisa entrar nesses méritos, talvez religiosos, do que é Deus. Cada um pode usar a não. palavra que quiser para isso, né? Sei lá, vamos usar a vida, né? O que seria perdoar a vida? Isso me lembrou uma coisa Eu muito queria interessante. antes de você falar do que te lembra, eu gostaria de usar Deus mesmo, sabe? Porque eu tô olhando muito para esse meu relacionamento com ele ultimamente e, Você tá e pecando, né, Robertinho? é perdoar o Deus manifesto dos homens, Uhum. perdoar o Deus da Isso. religião, perdoar esse Deus que é criado por nós. Porque o Deus Verbo, o Deus infinito, o Deus vida, ele nem se coloca num lugar de ter que ser perdoado. E Uhum. ele nem me coloca num lugar de ter que fazer isso também. Porque é só vida, é só movimento. E é esse Deus Verbo que nutre, que nos nutre. Agora, às vezes, eu estou falando isso porque eu atendo muitas pessoas que estão com a mente sambada por causa de religião. Sim. Que pessoas que em pleno século XXI, na era aí
do espírito, pessoas que se açoitam fisicamente, eu atendo, por causa de religião. Esse Deus precisa ser perdoado. Esse Deus que foi criado pelo homem, que fala que um homossexual tem que se açoitar todas as noites para ele poder dormir purificado. Esse Deus, eu acho que precisa ser perdoado. Olha a frase, né? Depois de perdoar a Deus, você está pronto para perdoar a si mesmo. Uhum. Esse é o Deus do medo, né? É o Deus que fala assim, você tem que fazer assim, senão você não vai chegar no paraíso. Sim. Que Deus E é um bonzinho Deus esse, do né? homem. É um Deus do homem, não é Deus mesmo, não é. Né? É a imagem que nós temos perante a isso, na verdade, né? Uhum. E isso me lembrou uma coisa que eu acho muito legal. É uma frase que eu vi de um vídeo, na verdade, de um comentário de um vídeo, que eu sou desse, assim, eu vejo o vídeo e depois eu vou ver os comentários, né? E eu acho que era um vídeo sobre abuso, era uma terapeuta falando sobre abuso e tal, e é sempre um tema muito sensível, né? Aí teve uma mulher que fez uma pergunta para ela, falou assim, mas o que há de bom nisso, né? Ela falou assim, o que há de bom em ser abusado, né? E aí ela fala várias coisas, mas o que mais me pegou ali foi tipo, assim, cara, se você acha que a vida errou com você, ou se você acha que Deus errou com você, a gente pode usar o Deus, né? Eu vou gastar essa existência inteira lutando contra algo que é. Eu nunca vou viver de fato, né? E esse é o ponto. Nada vai mudar o fato de que aquela coisa horrorosa aconteceu. Né? Mas se eu fico preso ali, eu não me permito ver o Deus que eu tanto quero lá na frente, né? E o Miguel, logo depois que ele escreve isso, ele escreve tem uma parte, né, que ele escreve, que ele chama de a iniciação dos mortos, aos mortos, abraçando o anjo da morte. Então eu também achei muito interessante isso. A forma final de obter liberdade pessoal é preparar a nós mesmos para a iniciação dos mortos, aceitando a própria morte como professora. O anjo da morte é capaz de ensinar a viver todos os dias, como se fosse o último dia de nossas vidas, como se não existisse amanhã. Podemos começar o dia dizendo: estou acordado, vejo o sol, entregarei minha gratidão ao sol, a tudo e a todos, porque ainda estou vivo. Mais um dia para mim. Esse pedaço que ele chama... Tem um livro do Bert que eu li, eu não lembro qual é, que tinha uma frase dele lá, assim, que ao acordar, você tem simplesmente a opção de olhar para tudo e pensar, que bom, eu ainda estou aqui. E parece que o anjo da morte é vivo, né? É presente na nossa vida, né? O tempo todo. Foi a morte que nos uniu, não é, Jonas? Eu e você. Foi. Foi a morte que nos uniu. Exatamente, porque a morte é amor. Amor puro. Amor puro. É um doar-se, né? Me parece que é a própria morte que abre o espaço para que o novo seja visto, né? Isso eu ia falar, é um doar-se para um movimento novo. É a transformação. A carta da morte do tarô, ela fala muito disso, de fecha um ciclo que o outro está chegando. E vai ser só você fechar esse que o outro vai abrir. E você sabe que eu estou estudando o tarô de Marcélias, por Marcélias, né? Também o bichinho me pegou, viu? Estou estudando aqui. E aí eu vi que lá atrás, não se sabe quem fez, né? Mas lá atrás, essa carta da morte, ela é uma carta sem nome. Depois que colocaram a palavra morte, né? Como morte, mas ela é uma carta sem nome. Olha que interessante. É a carta sem nome.
É Bertinho, muito. É uma outra vazio, né? coisa O que o vazio, silêncio, não Murilo, nomeado. uma outra coisa que o Murilo Gun falou, ó, ele tá bem vivo hoje aqui, né? Na nossa, nas nossas conversas. Você falou sobre o fechamento de um ciclo e a abertura de outro, né? E como que a morte é essa ponte entre o velho e o novo, né? Olha que interessante, acabei de olhar para isso. E ele diz assim que a qualidade de fechamento de um ciclo é diretamente proporcional à qualidade de abertura do próximo. Que deve ser diretamente proporcional, não só ao olhar, mas à minha disponibilidade para as duas coisas. Quanto eu estou disponível para encerrar algo com qualidade, quanto que eu estou disponível para abrir algo com qualidade, Uhum. com verdade, quanto que eu estou entregue, rendido tipo, vamos ver no que vai dar, né? Uhum, uhum. É isso. Tá cheio de músico aqui, viu? Tá cheio de músico aqui. Meu irmão, Nuno Moraes, músico, o Elcio. E aí, galera? Ai, que bacana, né? É legal Legal. essas coisas de Olha, live, né? eu tô na casa da minha irmã, ó, que tá aqui. Só não sei tocar, Ai, mas ó, tá aqui. toca uma pra nós aí, pô. Não, não vou me arriscar a fazer isso ao vivo, não. Depois a gente conversa e você me dá umas aulas. Ah, tá bom. Quem toca uma gracinha e canta é o Pedro, Jonas, você já viu? Já, Pedro Pedro eu canta, já. já, já vi sim. Já me mandou uma música. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É só, aí vai ser uma conversa para outro tempo. O quinto compromisso do Dom Miguel Ruiz que ele sugere é: seja cético, mas aprenda a escutar. Uhum. Eu achei bem bacana esse livro, né? Que ele termina o livro, não sei se vocês lembram disso, claro que vão lembrar. Ele termina o livro com uma oração pelo amor. Vocês leram isso? É muito lindo. Ele termina o livro Ah, assim, a no meu oração. canal do YouTube, no meu canal do YouTube Conhecer Despertar, tem ela gravada, se alguém quiser depois dar uma olhadinha na oração. São duas Aham. orações dele no final do São livro, tem duas as duas orações. gravadas. É a oração pela liberdade e a oração pelo amor. E ele termina o livro com essa oração pelo amor. É muito lindo. E parece que o amor aí tem como é que eu posso dizer? É aonde tudo isso quer chegar, né? Tendo esses compromissos, olhando para esses compromissos, olhando para tudo que ele escreveu aí, chega nessa coisa que é o amor. Né? E acho que com esse amor, a gente pode olhar para olhar para esses quatro compromissos e tentar fazê-los, né? Tentar segui-los aí. Eu acho que é isso. Parece que esses 4 compromissos estão apontando diretamente para o amor, né? Isso, Vitor. Isso. Diretamente Então, para o amor. porque me Tudo é parece que por esses amor. 4 compromissos, ele, fazendo uma analogia com o Bert, né? Ele talvez seja um apontamento, um caminho para a gente se colocar naquele centro vazio, né? Uhum. Onde o eu fica cada vez menor, né? E ele vai se dissolvendo e tudo mais, né? Então me parece que é um Uhum. caminho, né? E não algo a ser apenas lido, colocado na parede e falar, beleza, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu não vou tirar conclusões. Pode ser também, mas ele Uhum. me parece muito mais como um caminho, né? Um caminho É. de descoberta, né? Um caminho de descobrir mesmo, no sentido de descobrir, né? É. Tirar a coberta que está em cima, porque quando Sim. nós vamos tirando todas essas coisas, o que sobra é o que é, né? Uhum. O que sobra é a própria vida e é o próprio amor, né?
Uhum. Ele até fala, né, para você escrever os compromissos e colocar num lugar que você vai ver sempre, né? Ele faz essa dinâmica, ele fala dessa dinâmica no livro, assim, né? Para a gente estar sempre lembrando dos 4 compromissos, né? Mas eu acho que a coisa vai ficando cada vez mais leve. E parece que é o apontar para o amor que é possível isso tudo acontecer, sabe? É possível você passar e viver esses 4 compromissos se o amor estiver presente por inteiro, assim, sabe? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. 2 coisas. Eu vou perguntar isso para a gente caminhando para encerrar. Eu gostaria de ouvir vocês dois nessa resposta. E eu gostaria também que um de vocês dois falasse sobre o nosso workshop que vai começar dia 14. O Vitor. Vai sobrar para mim essa, né? O Vitor fala, né? Gente, ok, cheguei aqui nessa live hoje e percebi que estou cheia de encantamento, que eu tô com minha criança ferida em alta, que o que a pessoa fala ainda me dói, e o que o fulaninho falou para mim lá na minha infância, que eu não ia dar certo na vida, hoje ainda me machuca. Qual seria um movimento assim que vocês pensam? Um movimento simples, óbvio, genuíno, original e simples, muito simples, essencial, para que eu começasse a fazer esse caminho de me libertar desses encantamentos. E vem aqui uma coisa que o Carica sempre fala, né? Foi o que me veio. Lembrar de alguém que olhou para você com um amor verdadeiro, né? Lembrar de algum momento onde alguém olhou para você com um olhar amoroso, que não queria mudar nada daquilo que você era, né? E essa parece que é a brechinha, né? Para a gente começar a olhar para isso, que a gente não precisa ser reativo, né? A gente é algumas vezes, mas a gente não precisa. E esse olhar amoroso é o que abarca tudo como é, né? Então, lembrar de um olhar, talvez, de uma avó, de um amigo, de uma música que tocou profundamente, sabe? De alguma coisa que te conecte, que você percebeu que aquilo não queria te mudar. E partir desse lugar, e desse lugar olhar para isso que te incomoda. Foi isso que me veio. E você, Jonas? Desde quando você fez a pergunta, só me vem... É muito louco, mas só me vem isso. Abrace o anjo da morte e dance. Dance todos os dias. Sabe que eu acho que talvez a gente se surpreenda ao perceber que a mesma pessoa que falou coisas que nós não gostamos de ouvir é essa pessoa que nos olhou como se tivesse tudo bem. Uhum. Uhum. Só que a gente está... eu acho, quando você falou de se entregar ao anjo da morte, é de morrer para isso também, sabe? De que o outro queria nos transformar. Transformação. Ele só foi o que ele deu conta de ser, né? E tá tudo bem. E foi o suficiente. E ficou muito forte isso para mim. Nesse livro todo, os 4 compromissos, ele colocou ali e tal, mas no livro todo ficou muito forte esse capítulo, que ele fala: a forma final de obter liberdade pessoal é preparar a nós mesmos para a iniciação dos mortos, aceitando a própria morte como professora. Né? E ele dá o subtítulo de Abraçando o Anjo da Morte. Então,
Para mim é isso, sabe? Abraçar ele todos os dias, porque essa é a transformação profunda, assim. Me vem muito assim agora, viu, Jonas, com a sua fala. Morrer para a ideia de que o outro está fazendo um mal direcionado a mim. Uhum, uhum. Não Olha leve Porque aí. o mal outro está fazendo, porque o outro está fazendo o que é possível para ele, né? E às vezes é tão mais dolorido para a pessoa que faz do que para a pessoa que recebe, né? Uhum. Isso é muito amor, né? Muito amor. É muito amor. E assim, galera, não quer dizer que a gente vai sair zen e Buda e iluminado, né? Claro que nós vamos ter nossos BO, nós vamos ter os dias que a gente vai querer jogar tudo pro alto e mandar todo mundo para aquele lugar, né? Mas, de Uhum. novo, é o caminho, né? Se a gente começar a fazer isso uma vez, sei lá, se a cada 3 vezes que eu explodo uma eu olhar assim, olha o quanto isso já caminhou, né? E talvez É. isso vai nos levando a alguma direção, né? É isso que eu venho tentando fazer na minha vida. essa que é a questão da morte, do começar de novo também, né? É, Morreu, morreu. A morrer para a vez que eu ideia de que eu não sou explodi, capaz também, né? e eu explodi ali, hoje foi horrível, e eu fiquei nervoso. Tá, morreu. Vamos renascer aqui, vamos começar de novo, vamos olhar de Próximo ponto, novo. né, Jonas? Hã? Próximo ponto. Vamos jogar o Próximo próximo ponto. ponto, né? Exatamente. Próximo ponto. Gente, Vitor, eu como quero é fazer uma difícil esquecer, reclamação. né? Como é Esses difícil meninos esquecer. ficam me excluindo com esses papos de tênis. Ó, a gente tem quanto tempo? A gente Tem tem 2 horas. vida. Ó, eu queria ler uma coisa que, assim, vou contar para vocês. Eu fui no infinito do Moacir, né? No último infinito. E lá eu comecei a escrever uma obra que eu intitulei de Heloísio, né? Intitulei não, apareceu para mim Heloísio. E aí eu li para ele, ele foi junto comigo assim, ele adora essa obra, né? E tem muito a morte presente como algo, como uma professora mesmo. E eu queria ler o ato um no final de tudo, na hora que acabar assim, se é possível agora ou pode ser? Então vamos fazer assim, tipo, o Vitor fala do workshop e o Jonas Isso, lê, e quando o e Jonas termina. acabar de ler, a gente não vai falar mais nada, a gente só vai ficar sentindo e eu já vou desligar a live. Pode ser? Tá bom. Beleza, combinado. Então, vamos lá, hora do merchan, né? Então, pessoal, no dia 14, né, daqui 2 semanas, na quarta-feira, dia 14, a gente vai dar início ao nosso workshop Ordens do Amor, a Vida Além da Ordem, né? Nós três aqui, a gente está fazendo parte de um movimento chamado Mover, né? E esse é o nosso primeiro encontro de aprofundamento nas ordens do amor, né? Então, serão 5 módulos, 5 encontros, e a gente vai tratar de temas pontuais em cada um desses encontros, né? No primeiro encontro, a gente vai sintonizar as bases desse trabalho, a gente vai olhar a vida como um todo, sobre pertencimento, terceiro, hierarquia, 4, equilíbrio, e o quinto, a gente vai olhar para a aceitação daquilo que é, né? As ordens do amor, elas foram descritas pelo Bert Hellinger, e a gente vai usar elas como base para esse trabalho, mas para a gente olhar também para além das ordens e para a vida que abarca tudo isso, né? E você deve estar pensando, mas para quem que é essa parada, né? Eu tenho que ter algum conhecimento, eu tenho que ter alguma preparação? Eu acho que é o único pré-requisito para você participar é você querer, é você estar disponível, É, aberto, aberta e com o coração lá entregue para aquele momento, né?
Não é um curso de formação, eles são encontros vivenciais onde a gente vai trabalhar essas questões com o olhar da constelação familiar, né? Então, daqui 2 semanas, no dia 14, a gente dá início a essa primeira turma desse primeiro projeto nosso juntos. E caso você queira saber mais informações, você pode ir na minha bio, tá? Vai ter o link para irem direto no Simpla, tá? E lá vai ter toda uma explicação um pouco mais profunda sobre o trabalho, sobre o que a gente pretende fazer, tá bom? Então, é isso, fica esse convite. E semanalmente a gente está fazendo encontros, né, para que vocês possam ver como que é esse trabalho e passar por essa vivência que é a própria constelação, né? E fiquem ligados aí no nosso Insta e a gente vai estar postando o encontro da semana que vem e da outra ainda também antes de começar o workshop. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar com qualquer um de nós aqui. Fechado? Muito bem. Sobre o workshop, só uma coisa, eu ia sortear uma vaga para esse workshop aqui para as meninas que participaram do desafio, mas eu conversei com o Jonas e com o Vitor, nós vamos fazer uma outra coisa mais legal, depois eu coloco lá no grupo de interações do Desperte Sua Essência, tá? Nosso grupo lá de reflexões no WhatsApp. Jonas, encerra para nós. Tá bom. Eu vou atuar aqui, tá? Então, se eu sumir da tela, eu tô atuando. Vamos lá. Era dia. O sol estralava seu olho caolho no azul. Heloísio olhava ácido o escuro da casa, tragar a loucura espinhosa do tempo. E o menino nasceu. No ventre escarnecido, sujo de sangue, era a linha do trem sua oca. Que pedrinha suja! Que menino oco! Heloísio, com a morte, rasgava o que havia pré-nascido naquele momento. Não precisou de mais nada. Já era suicídio. Deu sua última tragada, pingou sua última gota e partiu. A manada de elefantes passava aos estrondos. Eu podia ver o fundo do barulho ensurdecedor. Era a tensão de Heloísio na rigorosa faca do suicídio que levava a morte até as montanhas. Era dia de fato. Já não sei mais se as montanhas tinham casa. Não tinham nada. Ardia como no inferno naquele último trago, e Heloísio gritava aos prantos: Filho! Filho! Me traga a faca, destoado o verso que me ataca. Não vejo as vísceras de minha mãe. Cadê essa mulher que veste o corpo da morte? Que decanta o mistério? O menino nasceu. Nascia ali a dor, a sorte. A morte era o amor que seguia. Filho! Filho! Cadê as pedrinhas do trem? Onde foi parar a faca? O trilho? Filho! Não adiantava lamentar. Era chegado o dia. Não adiantava crescer. O homem me viu chorando. O sangue da hora marcada escorria pelas entranhas, e assim, o que não era antes, nasceu. A percussão explode desvairada como 100 elefantes pisoteando o ventre da montanha. Heloísio! Heloísio! Traga minhas montanhas!